Então, bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Thaís, eu sou líder do Comitê Alumni de Gestão e Políticas Públicas do INSPER, junto com a Mariana e com a Sandra. E esse é o segundo evento de uma série de encontros que a gente está chamando de Alumni de Gestão e Políticas Públicas Convida Alumni. E a ideia, então, é a gente convidar ex-alunos do INSPER que trabalham com políticas públicas direta ou indiretamente para apresentar seus trabalhos, suas pesquisas, dissertações, livros, e a gente vai ter um papo aqui sobre esse trabalho e conversar um pouquinho sobre trajetória, carreira em políticas públicas. O mês passado, quem esteve aqui com a gente foi o José Eduardo Guide, que é ex-aluno do Tomás Vicente, que também é aluno da GB Turma 1, e com o Manuel Bonduque, que está online. Então, nós estamos aqui fazendo uma estreia de debatedores híbridos. Vamos ver como nós nos saímos aqui. Tem que olhar para cá e para cá, vai ficar um pouco confuso, já peço desculpas. E a gente, então, vai conversar um pouco hoje sobre o Pesquisap, que é uma ferramenta que o Tomás criou na Catálise, que é a empresa que ele trabalha e é fundador. Então, eu vou primeiro apresentar os dois palestrantes. O Tomás vai falar um pouquinho sobre o trabalho dele, mais ou menos em 20 minutos. O Manuel vai fazer considerações em 10 minutos. O Tomás vai fazer uma tréplica, vamos dizer assim. Vamos ver se eles brigam. Em mais 10 minutos. E aí tem um tempo de pergunta para o público, né? Para quem quiser fazer perguntas. E a gente vai uns 15, 20 minutinhos conversar sobre trajetória profissional. Coloquei aqui na fogueira o Manuel e o Tomás, perguntas de divã. Vamos ver como eles se saem. Eu passei umas perguntas para eles, mas se eu me animar, eu faço uma surpresa, assim, para ver se eles improvisam. Então, vamos lá. O Manuel Bonduque, ele é EPPGG, quem trabalha no Poder Público já deve conhecer essa sigla, quem não conhece é especialista em políticas públicas e gestão governamental, que é uma carreira do governo federal. Ele também é professor do INSPER nas áreas de inovação, no setor público, governo aberto e ciências comportamentais, e mestre e doutorando em administração pública pela GV. Ele trabalhou na ENAP e no Ministério do Desenvolvimento Agrário. O Tomás é economista e especialista em gestão pública aqui do INSPER, da GV1, e é fundador da Catálise, que é uma startup de design participativo. Ele vai explicar um pouquinho mais sobre a Catálise e sobre o trabalho da Catálise para a gente. Então, acho que é isso. Passo a palavra aqui para o Tomás. Legal. Obrigado, Thaís. Conhecida como Zeza, popularmente. Pessoal, acho que eu queria falar um pouco, pesquisar aqui hoje para vocês, mas eu acho que vale a pena explicar um pouquinho da minha trajetória, porque ela vai explicar como que a gente desemboca no Pesquisap, né? Basicamente, eu comecei minha carreira no setor privado, comecei trabalhando em consultoria estratégica privada, financeira ainda por cima. O mercado financeiro, ali, rock and roll, durei uns 8 meses, bastante. Tive um burnout no trabalho, acabei dando conta, e muito, não só de carga, mas também um pouco de propósito. E acabei indo me envolver para trabalhar com propósito através da Vetor Brasil. Não sei para quem conhece, é uma ONG que aloca diferentes regiões do Brasil em projetos inovadores com o governo. E lá eu fui mandado para Rondônia, muito calor, e, enfim, para trabalhar com escolas públicas, né? Então era um programa de escolas públicas que, basicamente, nesse programa, ele era centrado no sonho dos estudantes. Era um programa para ouvir os alunos. Uma base muito forte dele era de ouvir os alunos. Nesse programa, no primeiro ano, a evasão baixou em mais de 60% na média nas escolas. Um modelo pedagógico que a gente focava em ouvir os alunos. Eu fui convidado depois para trabalhar no Ministério da Educação. E lá, trabalhando, eu tive uma das responsabilidades de revisar as políticas do Ministério. Revisando as políticas do Ministério, o que a gente via é que quase não tinha nenhum monitoramento e nenhuma avaliação nas maiores políticas educacionais brasileiras. E aí também eu vi que, de novo, se tinha uma dificuldade de ouvir as pessoas que estavam recebendo os programas públicos educacionais. Depois fui trabalhar no Genova, onde o Manu é EPPGG, a gente se conheceu de lá também, além do INSPER. E basicamente o que o Genova fazia era ajudar
equipes de políticas públicas do governo federal a ouvir os seus usuários e testar soluções. Então, a escuta, ela teve um papel muito importante na vida pessoal, que acho que não cabe aqui, mas na profissional também, né? E muito dessa experiência foi o que fez a gente criar a Catálise. A gente fez a Catálise para aproximar a ponta do gabinete. Porque, basicamente, toda vez que eu fiz isso em projetos, que a gente foi lá na rua escutar as pessoas, a gente deu um 180 na visão de quem estava ali planejando política pública. Mudou muito, assim. E tem N exemplos disso. E acho que o Pesquisap, a Catálise e o Pesquisap também surgem dessa toada, dessa dor, né? De, poxa, como que eu posso ajudar o governo a escutar mais as pessoas? Que não seja através daqueles canais que as pessoas só usam para reclamar, tipo ouvidoria, ou que ninguém usa, né? Então, muito dessa motivação foi que fez a gente criar a Catálise. Tá. Agora, eu até gostaria de passar para a apresentação, para poder falar um pouquinho do Pesquisap, se fosse possível. Posso usar esse passador aqui? Legal. Tá ligado? Tá ligado. Tá ligado. Assim. Ótimo. Obrigado. Então, pessoal, essa é a pergunta que a gente faz na Catálise, né? Se você pudesse perguntar qualquer coisa para as pessoas envolvidas nos seus programas de impacto, o que você pergunta? Todo mundo tem muita coisa que gostaria de perguntar e gostaria de saber. Inclusive, quanto mais maduro. E por isso que a gente criou a Catálise. Deixa eu tentar passar aqui. Não foi. Não foi. Talvez fique na tela. Mais perto. Se faz presente pelo mundo inteiro. Presente. Eu vou ficar em pé e eu vou mudar a linha do computador. Tudo bem? Tá bom. Vou falar, deixa eu falar então. Vou deixar. É que eu não gosto de ficar falando. Vai. Então, basicamente, essa é a pergunta que a gente começa fazendo a Catálise. O que você perguntaria para os seus programas de impacto? E uma primeira coisa que aparece, né, que a gente se apresenta, é como uma startup de design participativo. Iniciativa para a gente criar políticas de forma participativa, criar estratégias de forma participativa, criar produtos de forma participativa. Sempre tentando repetir da ponta. Como que a gente fez isso até agora na Catálise? De 3 maneiras. A gente vai na rua e escuta as pessoas, isso chama pesquisa de campo, é muito comum na área do design, em geral qualitativa, com perguntas abertas, ouvindo as dores, sonhos, necessidades. A gente volta para casa e constrói, facilita oficinas, workshops, para construir, para que as pessoas que estão ali pautando, né, a solução construam algo concreto com base na visão dos usuários. E, às vezes, a gente prototipa e testa essas soluções. Para dar um exemplo, a gente, por exemplo, ouviu uma série de professores de redes municipais, quase 10 mil, para ajudar eles a pautarem os novos prefeitos sobre quais eram as prioridades da educação que não fossem de salário, sindicais. Em geral, a avaliação online ganhou muito na época de pandemia, muito mais do que a gente esperava que fosse ser dar aulas online, por exemplo. Processos participativos, a gente ajudou, por exemplo, a rede de líderes da Lehman a criar, enfim, que era uma rede de pessoas que são financiadas em geral para ir para Harvard, para MIT, né, pessoas muito estrelas, mas que não colaboravam tanto, e a gente ajudou eles a colaborar e criar soluções de impacto social para mitigar os efeitos da pandemia juntos. E a gente também é prototipo e teste, a gente estava fazendo protótipos de tecnologias que ajudassem a reduzir o tempo de diretores de escola, que é gasto com burocrata. Como, assim, enviar um dado de novo, preencher de novo aquela planilha, ou um sistema que não funciona, então, muito na toada de transformação digital. Então, dá para fazer muita coisa com essas 3 metodologias. Apresentei o Tomás, apresentei a Catálise, vou apresentar o Pesquisap agora para vocês. Aqui já tem, que a gente já fez bastante oficina, ouvimos muitas pessoas, e a gente passa no ponto que é que a avaliação de políticas públicas tem um impacto muito grande na efetividade da política.
Isso não sou eu falando, é o CBE, né, que, enfim, muito maior do que... E também tem uma questão interessante de se olhar, de que quando a gente ouve as pessoas, tem um receio de se ouvir muito problema, eles vão reclamar muito. Mas na área de inovação, bons problemas são justamente o caminho para você pautar boas ideias. As boas ideias surgem de um bom entendimento do problema. Ainda mais quando a gente fala de problema social, né? Mas quando eu e o Bruno trabalhamos em governo, a gente viu que os governos tinham algumas dificuldades, né? De converter resultados em ações concretas, eles tinham uma sobrecarga de tarefas, não conseguiam ter tempo de fazer pesquisas. Em geral, faziam pesquisas e ninguém respondia. Pesquisas, às vezes, que levavam anos, né? O IDEB é um exemplo ótimo, né? Que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Você tira uma foto que você revela depois de 2 anos, quase. Então, assim, quando você viu o resultado daquele aluno, ele já está fora da escola, né? No ensino médio. Então, isso também é um problema muito grande, o tempo que demora. As pesquisas são muito custosas, acho que eu trabalhei até do lado de lá no governo, tentando contratar pesquisas, são sempre pesquisas muito caras, feitas. E também que modelar uma boa pesquisa é uma tarefa complexa, gente. Então, muitas vezes, quando você faz a pesquisa, você tem resultados, você já fala, putz, perguntei aquilo errado. Né? Então, é muito comum aqui pesquisadores que estejam assistindo, que empatiza com vocês. E aí teve a ideia do Pesquisap. O que é o Pesquisap? É um chatbot de WhatsApp que ouve as pessoas por meio de pesquisa conversacional. Então, basicamente, o que ele faz? Você vai bater um papo com um bot no WhatsApp e, na realidade, esse papo vai ser uma pesquisa. Ele é muito escalável, porque a gente consegue ouvir pessoas de vários cantos do Brasil ao mesmo tempo. Ele é altamente democrático. Não sei se vocês sabem, mas esse é uma jabuticaba brasileiro. O Brasil é o país com a maior taxa de adoção do WhatsApp. Em geral, outros países têm Telegram, tem WeChat, essas coisas. O Brasil é Zap. 99% dos celulares brasileiros. Ele é inteligente, então, para a política pública, que é muito interessante, que eu posso criar um canal de comunicação com o meu usuário e acompanhar ele de maneira mais longitudinal. Eu posso acompanhar ele ao longo do tempo. Porque eu falo, oi, como você está hoje? Dali 6 meses, eu já tenho um número de telefone da pessoa. Eu falo, e agora, como você está? Dali 1 ano, e agora? Então, eu consigo pesquisar continuamente. É uma dificuldade também para a gente fazer pesquisa no setor público. Ele é muito ágil. Essa é a principal característica que a gente fez para criar o Pesquisap. 1 mês, primeira coleta, 2 semanas, coletas subsequentes. O que a gente viu que os gestores públicos aprenderam com pesquisar? Priorizar ações, mensurar resultados e construir legitimidade. Então, para esses 3 casos, quando você está implementando uma ação ali, por exemplo, a gente ajudou o pessoal da Secretaria Municipal do Rio a priorizar esforços de transformação digital. Porque tem muitos sistemas que os professores usavam e eles precisavam saber aonde estão os problemas para eu ficar na equipe de TI, que é um recurso escasso no governo. Mensurar resultados, então, às vezes a gente está fazendo... Você quer saber o que os seus usuários estão achando das políticas que você já implementou. Né? Então, por exemplo, a gente ajudou o pessoal da Secretaria Municipal de Educação de Diadema a saber quais foram os resultados do PDDE, do PPP participativo, e onde que eles estavam tendo dificuldades. Então, que é, enfim, toda uma questão específica e técnica que a gente conversa. E construir legitimidade, gente. As pessoas, quando você ouve elas acreditam mais em você, elas ouvem você mais também. Então, é muito comum que você passe por um processo inteiro de política pública sem ninguém te perguntar o que você achou. Quando foi a última vez que o governo pediu a opinião de vocês? Muita gente é nunca a resposta. Onde que a gente vê que dá para usar isso na política pública? Em desenho, avaliação, implementação, avaliação e refinamento de políticas. Para desenhar, a gente pode fazer um diagnóstico. Ei, público, quais são suas dores? Quais são seus sonhos? Pode monitorar. Ei, público, o que você está achando dessa solução que chegou aí no seu bairro? Você que usa. Tá bom? Tá ruim? Como está o atendimento, o serviço? Avaliação. Dali 6 meses, 8 meses. Oi, tudo bem? Lembra que você participou daquele... E aí? Gerou resultados na sua vida? Você conseguiu um emprego? E o que é que você tem ido buscar nesse projeto? E participação. E aí,
para dar um exemplo mais concreto que aconteceu no Rio de Janeiro, a gente puxou diversos potenciais desafios e melhorias de software e devolveu para cada uma das pessoas, cada um dos grupos que reclamou dos softwares, uma lista para eles priorizarem o que eles preferiam que fosse feito. Então, a gente não só ouviu a ponta, como a gente deixou a ponta escolher o que ela queria receber. Então, isso também cria uma nova oportunidade de governança. Tem muitos usos para o pesquisar, tá? Pode ser para governos que estão desenhando políticas, acadêmicos fazendo pesquisas. Então, a gente está agora fazendo uma proposta para a Universidade de Portugal, que quer ouvir alunos em relação ao turismo numa cidade turística. Então, tem uma questão internacional também de você usar essas ferramentas, né? E muitos acadêmicos vão se beneficiar desse tipo de... A gente tem cada vez mais investimento de impacto, muitas vezes não se sabe o resultado. E o terceiro setor também, uma função bem parecida com o governo em geral apoiando. Queria convidar vocês para testar o Pesquisar, para quem está aqui, porque é muito mais legal de saber quando a gente testa. Vocês podem escanear esse QR Code que está na tela. Tem celulares que não vai. Aí vocês podem só digitar no Google bit.ly/pesquisar se você tiver no celular ou bit.ly/pesquisar-web se você tiver no computador. Eu vou deixar uns minutinhos para vocês testarem. Vou deixar uns 2 minutinhos só testar. Nesse teste, vocês são, supostamente, estudantes de uma escola que está recebendo um novo modelo educacional. E aí a Secretaria de Educação está querendo saber o que vocês estão achando. De vontade. Deixa eu ver se caiu no teste certo. Ótimo. A coisa se der errado quando a gente vai demonstrar. Né? E a gente não vai atrapalhar aqui. Não, gente, esse daí é o canal de teste. O que a gente está construindo dentro do Pesquisar é um canal que tem contratação, cadastro, pesquisas específicas. Está construindo um portalzinho dentro do WhatsApp. E eu consigo saber em tempo real como está a resposta de vocês. Então, vou começar a chegar aqui. Eu já passo para o próximo etapa. Bem, pessoal, estou vendo que o povo está acabando aqui. Vocês já devem ter recebido um tchauzinho do Pesquisar. E como vocês veem, e o que é muito interessante dele é que você fica meio curioso para saber o que ele vai falar depois, né? A taxa de respostas do Pesquisar é altíssima. 95% das pessoas que começam a conversa vão até o final. E isso é uma mudança muito alta, assim, de como que a gente faz pesquisa. Em geral, a gente não pensa muito na pessoa que vai responder, né? Ainda mais aqui em ambiente que a gente faz que duram 7, 8 minutos e a gente consegue 100% da população responder. Então, isso é um ponto muito interessante de usar o Pesquisar, porque ele é mais fácil, mais agradável. Além de tudo, a gente consegue escolher micropremiações, a gente já trabalhou com isso, fizemos
Que louco. Que loucura. Até onde deu para ouvir, pessoal? Você estava ouvindo tudo? Normal? Ah, não, que estava aparecendo ainda. Aqui eu estava escutando. Tá bom. Tá bom. Bem, então beleza. Vou seguir aqui, pessoal, achando que Estava falando dos prêmios. prêmios, a gente usa essas micropremiações. Então imagina, eu quero ouvir estudantes. Se eu dou R$10 de crédito do celular para o estudante, isso são 2 dias de internet. De voucher de internet. São uma baita do incentivo para o estudante responde. Ainda assim, hoje existem sites que você compra um pacote aí, esses bônus, e paga assim 30% do valor, 35% do valor. Isso é muito barato para alguém fazer uma pesquisa. É muito mais barato do que se cobra. E você ainda está dando um prêmio, você está dando um prêmio para a pessoa que responde, de fato, né, merece um prêmio, por tirar o tempo para te ajudar a fazer uma política pública melhor. Em geral, como a gente faz o bot? A gente modela uma pesquisa, muito serviço de consultoria aqui, pensar em boas perguntas, quais são as hipóteses que a gente quer testar, o que está dando errado, programa a conversação no bot, divulga a pesquisa e usa prêmios, como vocês viram. A gente cria dashboards para acompanhar as respostas em tempo real, é bem legal, inclusive. Então, a gente só usa ferramentas low-code e no-code para todo mundo poder usar. Então, no Google Planilhas mesmo e no Google Slides fica ali um dashboard que atualiza todo dia. Analisa os dados e desenha ações priorizadas. Bem, falei bastante do pesquisar, porque eu acho que eu já estou no meu horário, mais ou menos uns 20 minutos. Né? Tem 1 minuto. Tem 1 minuto, 2 casos aí, aqui desconfigurou um pouquinho quando baixou. Mas, basicamente, vou contar assim, 2 casos que a gente fez. O primeiro piloto foi um piloto que a gente fez com uma ONG chamada Aventura de Construir, que ela queria saber quais eram as necessidades de empreendedores da periferia de São Paulo. E é um pouco, está todo espalhado. Não está compartilhando a tela. Ah, não? Não. Ah, que a gente está vendo no computador, mas não está compartilhando. Isso. Aqui, ó. Tem que aumentar esse carinha aqui. Isso. Aqui está compartilhando. Pronto. Bom, beleza. Eu acho que eu vou até... Eu vou parar por aqui, só para não esticar muito, tá? Então, eu já vou parar até para te compartilhar. Vale a pena contar o que a gente já fez com pesquisar. A gente já fez censo de rede. A gente já fez diagnóstico da Rede Vetor Brasil. A gente já fez diagnóstico para entender as necessidades de empreendedores da periferia. Surpresa, todo mundo queria investimento, mas ninguém conhecia nenhuma linha de crédito. Né? Tem umas inconsistências que se encontram, assim, e ajuda a criar novos cursos. A gente também já ajudou a Secretaria Municipal do Rio de Janeiro a ouvir quase 4.000 diretores de escola, 8 dias. Diretores, supervisores, vice-diretores, para determinadas melhorias de software. Eu comentei bastante desse caso. E a gente também já ouviu o pessoal lá em Diadema, na Secretaria Municipal de Educação, sobre o PPP participativo. Pesquisar que ele tem 6 meses de idade, mais ou menos. Foi acelerado pelo BNDES Garagem, no começo do ano passado, que é o Programa de Negócio de Impacto. E é isso, gente. Já falei bastante. Acho que o Manu já vai vir aqui com altas críticas. Só esperando aqui. Vai lá, Manu. Isso que não é o Marcelo, hein? Bom, gente, o Marcelo é mais mal que eu, vocês acham? Não sei, hein? Bom, primeiro, agradecer aí o convite da ZESA e do Comitê de Alunos para participar aqui. Acho que é super importante a gente estar com uma organização que nem essa no INSPER. Só colocar vocês aqui em tela grande para eu conseguir olhar para vocês. Tem uma organização que nem essa no INSPER que mobiliza os alunos em torno do tema das políticas públicas, né, da esfera pública. O INSPER ele não é uma escola que começou com essa tradição, e o PAGP, né, e o mestrado em políticas públicas, o master em gestão pública,
os programas de urbanismo, todos eles estão construindo essa tradição dentro da escola, e eu acho que essas gerações que estão chegando no serviço público e construindo esse tipo de coisa que a Catálise está fazendo, eles são fruto direto desse esforço, dessa guinada que o INSPER deu para olhar para o setor público e que é absolutamente fundamental, né? Eu fico muito feliz de ser parte disso, tanto a Zézia quanto o Tomás são alunos ali da primeira turma do PAGP, a melhor de todas até no seu momento, mas que realmente é uma turma muito bacana e que não à toa está aí produzindo coisas, pensando em soluções, seja dentro do Estado, seja em parceria com o Estado, né, como é o caso da Catálise. Então, queria primeiro saudar aí o trabalho do comitê, super importante. Quando precisar, quando quiser, me chama que eu venho com o maior prazer. Sinto de não poder estar aí presencialmente para ver vocês, ver de perto essa camisa bonita que o Tomás está usando aí. Enfim, algumas coisas, né? Eu acho que tem várias coisas interessantes no Pesquisap. Eu acho que essa ideia mais geral que ele traz, né, que o Tomás enfatizou bastante, da escuta dentro do setor público, ela parece simples, parece trivial, mas ela é uma transformação em termos das competências necessárias para dentro do serviço público, que é bastante relevante. Eu estava comentando outro dia em sala de aula que ninguém, quando vai fazer um concurso público, né, tem ali entre as matérias obrigatórias para você estudar, como é que você vai ouvir o usuário de uma política pública? Quais são as opções mais corretas, menos corretas? Em que momentos você usa uma ferramenta automatizada? Em que momentos você usa uma entrevista de profundidade? Né? Como é que você articula os vários atores dentro de uma política que tem que integrar federal, estadual e municipal? Quais são os mecanismos através dos quais você mobiliza esses vários atores? Então, tem um conjunto de competências mesmo para um serviço público que é um serviço público que funciona, que entrega o que precisa entregar, que eles não faziam parte das coisas que a gente achava que era o que o servidor público tinha que saber, né? Ou que o gestor público, mesmo que não seja concursado, devia saber. A gente tem um serviço público muito focado em coisas do tipo legalidade, na melhor das hipóteses, fazer um cálculo de eficiência de uma política, né, de custo-benefício, de efetividade. Agora, as várias formas de fazer isso no contexto, elas ainda estão muito incipientes. Então, eu acho que esse tipo de tecnologia, esse tipo de solução, ele em breve vai ser uma coisa muito comoditizada, né? Todo mundo vai ter, todo mundo vai conseguir construir, todo mundo vai ter ali dentro da sua coordenação um Pesquisap ou várias ferramentas de escuta do usuário que eles vão poder lançar a mão à medida que aquilo seja necessário e acho que com o passar do tempo vai ficar mais claro quando usar cada coisa, né? Acho que tem provavelmente um instrumento como o Pesquisap, que ele é mais estruturado, escalável, automatizado, etc., ele serve bem para determinados contextos. Para outros, você fazer um grupo focal vai funcionar melhor, né? Você ir até onde o usuário está e ver ele usando o serviço público e descobrir, sem ele ter que te dizer quais são as melhorias que ele precisa, pode ser que funcione melhor. Então, eu acho que é mais uma das coisas que tem que estar no cinto de ferramentas, vamos dizer assim, do gestor público, para ele conseguir sair desse lugar encastelado, né, de dentro da organização e entender melhor o que o usuário precisa. Isso no governo federal é ainda mais
premente do que nos contextos mais locais, né? Nos governos estaduais e federal e nos grandes municípios, né? Onde o gestor está muito mais distante das pessoas do que um contexto de município muito, muito pequeno. Eu me lembro quando eu trabalhava no Ministério do Desenvolvimento Agrário, lá nos idos de 2012, eu acho, a gente coordenava um programa, eu coordenava um programa que atendia cooperativas da agricultura familiar. E a gente atendia diretamente, do nível federal, a gente atendia 500 cooperativas que estavam espalhadas em 21 estados diferentes e tinham entre os seus associados 100 mil famílias de agricultores familiares que estavam sendo atendidos de alguma forma pelas políticas do Ministério. E a gente passou talvez 5, 6 anos produzindo política para essas famílias, sem nunca ter feito uma pesquisa com essas famílias, né? Claro que tinham pesquisas em profundidade que quem pesquisa agricultura familiar tinha feito e conhecia milhares de aspectos do mundo rural e podia dizer um monte de coisa a respeito do perfil daquelas pessoas. Claro que tinha as pesquisas do IBGE, que tinham informações sobre o que eram aquelas cooperativas, quais que eram as condições do mundo rural, mas efetivamente chegar naquelas pessoas e fazer uma pergunta que fosse, era uma coisa que a gente não tinha condições técnicas de fazer, ou a gente não conseguia mobilizar essas condições técnicas. E foi isso que me levou, inclusive, a sair do governo por um tempo para fazer o mestrado, porque eu virei ali um belo dia e falei, gente, vamos mandar um SMS para essas pessoas e vamos conversar com elas por SMS, vamos dar um jeito de fazer isso e tal. E a equipe falou, não, vai dar muito trabalho, não sabemos como, não tem, que telefone é esse, né? Como é que a gente vai pegar um telefone e colocar um crédito, que coisa mais fora de propósito, a gente colocar um telefone e sair mandando SMS para as pessoas. E um pouco tempo depois eu conheci a pesquisa do Guilherme Lixande, da Emigov, atual Mova, que estava exatamente fazendo pesquisa com a agricultura familiar, usando SMS e usando mensagem automática de voz. E aí eu falei, aí, tá vendo? Dá para fazer, né? Tem espaço para fazer, tem tecnologia para fazer, mas a gente está num lugar aqui que está imobilizado e que não está conseguindo fazer esse tipo de coisa acontecer. Então, acho que tem vários... Entre a viabilidade técnica e a execução, tem um monte de barreiras que começam em a gente entender que isso é necessário, né? Isso aqui é importante a gente escutar, a gente precisa entender as pessoas, não é em qualquer contexto, não é de qualquer jeito, realmente estruturar uma pesquisa é uma coisa que tem seu nível de complexidade e tem as suas competências, por isso também a ferramenta, ela não é a tecnologia, né? Ela também é o contexto de como implementar, como estruturar essas pesquisas, em que momentos funciona, como é que dá ritmo nas perguntas, quanto tempo alguém aguenta ficar respondendo pergunta de WhatsApp antes de largar no meio, né? Então, eu acho que tem todo um conhecimento, um know-how sobre como implementar a tecnologia, mas também tem barreiras burocráticas, também tem barreiras de percepção sobre aquilo que é importante, também tem barreiras de interpretação dos dados que vêm, né? Você consegue entender que dados vêm da pesquisa e como tomar a decisão. Então, queria saudar aí o Tomás pela apresentação, acho muito bacana, acho que tem muito espaço para usar em inúmeros contextos. Já visualizo várias dificuldades que vocês estão tendo aí para fazer isso virar, a começar por ser contratado pelo setor público, né, que é sempre uma dificuldade você conseguir convencer o setor público a assinar um contrato, contratar uma ferramenta e passar um dinheiro para uma startup. Então, se você quiser já bater um papo sobre essas dificuldades, acho que pode ser uma boa. E também queria entender um pouquinho como é que vocês estão pensando essa interação da conversa programada com outros tipos de escuta que não sejam
através da programação, né? Se isso aparece, se os gestores estão colocando isso. Então, se você puder comentar um pouquinho desses dois pontos, essa questão de combinar conversa programada com conversas de outros tipos, e desafios para vender para o setor público, né? Como é que vocês estão fazendo para superar, para conseguir ser recebido, para conseguir mostrar a solução e para conseguir receber no final das contas, né? Que todo mundo precisa receber no fim do mês pelo trabalho que realizou. Como é que vocês estão conseguindo fazer, encarar esses desafios aí? Legal. Ótimos pontos, Manu. Muito obrigado pelos elogios, pela sua missão, que agradecer. Obrigada. E a gente, acho que você tocou assim um ponto ótimo para começar a conversa mesmo, que é a própria cultura do setor público. Quando a gente fala de um pouco de barreiras para implementar uma solução como pesquisar. Então, a gente, por exemplo, uma coisa que as pessoas que são, antes de falar de venda, antes da gente falar de venda do setor público, existe uma cultura muito grande nas pessoas que a gente conversa, que é uma cultura muito acadêmica, né? O setor público privilegia bastante a formação acadêmica das pessoas. E muitas vezes as pessoas trazem vários critérios de pesquisa acadêmica para o que deveria ser uma pesquisa de gestão de uma política pública. Então, elas querem um rigor absurdamente alto. Rigor. Então, a primeira pergunta que me fazem, mas não dá para fraudar o pesquisar? Não, eu não posso. E aí a gente começou a trabalhar essa barreira. Assim, a primeira barreira é a barreira da fraude da LGPD. Então, poxa, mas uma pessoa consegue responder 2 vezes. Eu conseguia mesmo. Aí a gente fez tudo em premiação, né? Premiação deveria ser o maior incentivo para as pessoas fraudarem, ainda mais se todo mundo ganha. Então, em vez de premiação, vamos fazer sorteio de prêmios. Porque daí a pessoa não vai querer fraudar toda uma pesquisa para ganhar um ticket de um sorteio. Quer dizer, ela tem que estar muito afim do prêmio. Então, conseguimos aqui. Mas aí a gente entra nos temas que às vezes a gente encontra, que é como que eu sei que quem está respondendo é mesmo essa pessoa? Eu não sei. Não tem como saber. Né? Então, esse é um problema de que quando alguém está falando está acostumado a fazer pesquisas como o Censo, né, o IBGE, manda pessoas na rua pegar quem está passando, coletar as informações, né, e ver que é uma pessoa real, que não tem nenhum tipo de fraude. Ainda assim, a pessoa pode mentir, né? Mas não vou entrar nesse ponto. Mas esse é o primeiro dos primeiros problemas que a gente encontrou do WhatsApp olhando para do governo olhando para a ferramenta do WhatsApp. Uma primeira barreira de compra. Segunda, uma desconfiança. Mas isso daqui não é muito frágil, é o WhatsApp, né? Então, desconfiança do governo em relação à ferramenta. Aí tem a desconfiança do WhatsApp em relação ao governo, que também dificulta o processo de venda. O WhatsApp não quer vender para o governo. Ponto. Não quer. Porque acho que a gente consegue ver claramente a curva escorregadia disso, né? Uma pessoa, a gente está em período eleitoral agora. Imagina se o governo federal tivesse o WhatsApp de todos os brasileiros, pudesse mandar mensagem. Quem tem a máquina tem um poder muito grande ali. Claro que isso não seria feito dessa forma, tem leis para isso. Mas o potencial de se fazer isso, a possibilidade de se fazer isso, já faz com que a gente seja muito vetado, em geral, por procuradorias, por exemplo. E aí tem uma desconfiança da população com o WhatsApp. Brasil, terra do golpe do Pix, né? A gente está vivenciando um momento de muita desconfiança. As pessoas, principalmente pessoas mais vulneráveis, que não estão muito versadas na ferramenta, elas são muito avessas a clicar em algum link sequer, começar uma conversa sequer com uma ferramenta de pesquisa que não seja não seja uma pesquisa muito oficializada do governo. E ainda assim, gente, o que tem de golpe é surreal. Assim, as pessoas inventam golpe para tudo. A gente está trabalhando com escola, a escola recebe um recurso chamado PDDE, Programa Dinheiro Direto na Escola, e tem gente dando golpe em escola que recebe PDDE. Golpe estruturado de PDDE. Então, assim, as pessoas têm muito receio no setor público, se a pessoa
ela perde dinheiro público. Ela mesma, a gente chega e convence a pessoa física, né? Já eu apresento pesquisar que a pessoa física que está do outro lado adora. Nossa, que incrível. Aí chega na PJ, né, para me contratar, a instituição de secretaria, a instituição de ensino. Aí começam a vir esses outros entraves que eu falei, do governo com o WhatsApp, do WhatsApp com o governo, da população com o WhatsApp e da população com o governo também, né, gente? Pode fechar o triângulo aí. Então, esse é um dos primeiros problemas que a gente corre, que é qual que é o instrumento de contratação que eu te contrato. As compras públicas no Brasil hoje são tão complexas que a pessoa não sabe se ela me contrata por pregão, por técnica e preço, por inexigibilidade, tem nova lei de licitações, tem diálogos competitivos, encomenda tecnológica, gente, tem 1000 maneiras. E as pessoas não estão acostumadas a usar essas ferramentas. Então, a gente vai ter um tempo no Brasil para o setor público aprender a fazer essas contratações. Especialmente porque eu nunca vou poder falar que eu sou dono do WhatsApp, né? E o governo adora que você seja dono do software que você está vendendo. Você não pode ser uma pessoa que sabe usar ele muito bem. Não, você tem que ser dono. E isso é muito ruim para a compra pública, porque o Brasil não produz muitos dos softwares que a gente usa, né? Que se usam no governo. Então, um impeditivo aí de transformação digital. Forte. Por último, você tinha falado de novos modelos de pesquisa, né, mano? Que acho que são coisas legais que dá para fazer como pesquisar. E uma coisa que eu gosto muito que é aleatorização. Vamos supor, você quer fazer uma pesquisa que é muito extensa, muito, e não dá para quebrar. O que eu consigo é dividir ela em pedaços, né? E eu consigo aleatorizar para as pessoas que vêm respondendo pesquisar qual pedaço a pessoa recebe. Aí eu não crio uma experiência tão maçante para o usuário e eu posso criar uma experiência que eu coleto dados em profundidade se eu tenho uma população muito grande de os respondentes. Um pouco da estatística aí que me corrija também. E uma maneira que a gente tem utilizado agora é o que a gente chama de quanti-quali. Então, primeira coisa, eu tenho uma suspeita das pessoas que me contrataram sobre qual que é o problema. Eu vou validar esse problema com pesquisar de maneira ampla. Eu preciso de um questionário curto, muitas pessoas validam. O que eu vou saber nessa validação? Quem está doendo esse problema e onde? Então, eu já filtrei meu segundo papo qualitativo. Se eu quero entender bem um problema, primeiro você tem que descobrir onde ele está ocorrendo, né? E quanto ele está ocorrendo, que é a pesquisa quant. E depois você faz a pesquisa quali, que é como ele está ocorrendo. Daí você consegue desativar ele, pensar em soluções criativas. Então, a gente tem usado muito esse pareamento de perguntas quantitativas com depois uma entrevista qualitativa ou perguntas qualitativas abertas. Vocês fizeram testes aqui, vocês viram que vocês responderam a pergunta qualitativa, né? Então, a gente consegue fazer no de palavras, tem umas outras análises que são possíveis. Acho que esses são um pouco dos dois, enfim, das dificuldades de contratação e também de o que dá para fazer de legal pesquisar. Se você quiser reagir aí. Depois a gente tem uma opção de... Quer a palavra, não? Acho que podemos abrir, né? Tem pergunta online aí que quem mandou? A pessoa que está online e gostaria de fazer a pergunta quer levantar a mão aí para a gente identificar e ligar aqui. Olá, pode fazer pergunta? Vocês me ouvem? Vou pedir para você se identificar, falar seu nome, se você pertence a alguma organização, e aí pode fazer a pergunta. Legal, Thaís. A gente foi colega na PUC, eu sou o Marcelo Mozaner e trabalho na Fundação Avina. Tudo bem? Gente, genial, adorei, eu trabalho com pesquisa, enfim, e achei genial. Eu queria fazer uma pergunta porque eu construo muitos índices sociais, tipo o índice de pobreza, o índice de progresso social, no qual a gente tem que, né, ter a margem de 95%, um intervalo de confiança. E aí eu queria saber, e são pesquisas mais extensas, então talvez vocês não tenham a resposta, mas
eu fiquei curioso, assim, até quantas perguntas uma pessoa, ou quanto tempo de entrevista uma pessoa fica no WhatsApp, né? E se é possível fazer isso em várias partes, né? Por exemplo, seria possível fazer um censo pelo WhatsApp. Imagino que vá caindo, né, a taxa de completude do teste. E se foi, não sei se existe já estudo sobre isso, mas se tem algum viés, né? Porque não só do bônus, mas tudo bem que 99% tem, mas será que tem algum viés no quesito do interesse de completar uma pesquisa dessa, né? E também queria muito fazer um piloto, então eu não entendo muito a pergunta que na verdade é o seguinte: os números do WhatsApp, a base de dados, quando você trabalha com o governo, eu entendo que eles te dão, mas e se você for fazer isso numa comunidade ou em um bairro em que você não tem a lista de telefone das pessoas? É preciso coletar antes? Porque eu sei que em outros países, como na Argentina, por exemplo, eu já realizei pesquisa lá, isso é vendido, mas no Brasil não faço ideia. É isso, obrigado. Não sei se tá boa a conexão, mas encerrei a pergunta. Acho que agora voltou aqui. A gente estava deu uma cortada na nossa conexão. Você tinha perguntado sobre outras maneiras de coleta quando não tem um público cativo, né, não tem uma base de dados. Se você puder só terminar a partir daí, Marcelo, que deu uma cortada aqui desse lado. E daí, se você já identificar algum viés, né, nas pessoas que respondem, mesmo 99% tendo acesso a algum viés socioeconômico ou de idade, não sei, de idade talvez seja interessante. E a questão dos números de WhatsApp, né? Como você, se o contratante, o governo, ou quem seja, precisa fornecer esses números, ou seja, ou como fazer num lugar onde você não tem uma base de dados, por exemplo, fazer um índice de pobreza em algum município ou alguma comunidade, que é um projeto de responsabilidade social da empresa e não é o governo cliente. É preciso fornecer o número de WhatsApp ou tem como conseguir isso, né? Uns números que seja desidentificado ou aleatorizado, né? É a dúvida que eu tenho. Obrigado. Eu só vou aproveitar e engatar uma pergunta na primeira que ele fez, que é de até quanto tempo a pessoa consegue, né, consegue se manter engajada para responder, que era uma pergunta assim, qual que é a diferença de uma pesquisa do WhatsApp e do Google Fotos, por exemplo? Qual que é a vantagem que o WhatsApp tem, pesquisado tem em relação ao Fotos? Tá, joia. Beleza. Então tá, muito interessante esse ponto, Marcelo. Eu acho que a gente está encontrando isso na Catálise atualmente, tá? A gente tem investido bastante em desenvolver assessments rápidos, que é uma avaliação rápida, não está parametrizada, calibrada estatisticamente, né? Como esse exemplo que você trouxe, mas ela é muito rápida de ser respondida e ela dá uma ideia de onde a gente vai chegar. Não um resultado tão concreto, tão sólido, né? Acho que isso entra muito naquele ponto sobre a pesquisa mais acadêmica e a pesquisa de gestão de políticas públicas. A gente sabe que vai ter algum tipo de viés, vai ter algum tipo de problema, mas a gente quer velocidade. A gente está trocando rigor por velocidade. Então, essa é o trade-off do pesquisar principal. E aí, quando você fala eu tenho um teste que está muito grande, né? Eu tenho um teste que está muito grande, está muito extenso para eu fazer. O que eu sugeriria para você, no caso, pesquisar da vida, né? Seria, vamos tentar cortar esse assessment e fazer um mini assessment, né? Algo mais simples, mais rápido de ser respondido. E depois a gente pode aleatorizar para que algumas pessoas recebam o assessment completo, né? Ou a gente pode fazer uma segunda coleta, oferecendo um prêmio para algumas pessoas responderem ele. O que acontece, a questão do engajamento, quantas perguntas, eu adoraria ter esse número mágico maravilhoso, mas eu vou ser um economista e eu vou responder depende, que é a resposta que os economistas aprendem a faculdade inteira a dar. Por que depende? Depende de algumas coisas, tá? Depende de, o seu público é cativo, ele tem que responder a você. Estou fazendo uma pesquisa da Secretaria de Educação com gestores educacionais, existe uma relação hierárquica aí. Então, isso facilita para a minha coleta.
Só um disclaimer, tá? Eu não posso pegar uma base de número disparos de WhatsApp, gente. Imagina como seria o WhatsApp de vocês, se isso fosse possível. Eu dou meio que graças a Deus que o WhatsApp não deixa a gente fazer isso. Então, é muito... O que a gente precisa no WhatsApp é uma coisa que a gente chama de opt-in. Preciso que a pessoa fale comigo primeiro, ou me autorize a mandar mensagem para ela. Ela pode fazer o opt-in no portal do governo. Oi, me registrei aqui, eu estou matriculando meu filho, posso te mandar por mensagem por WhatsApp? Check. Beleza, posso mandar. O WhatsApp tem como verificar isso. Mas, se não, eu preciso que ela comece a conversa. E isso é um bolo do pesquisável. Vocês, com esse QR Code, começaram uma conversa. Agora eu posso fazer disparo para vocês. Mas eu preciso que vocês iniciem a conversa. Isso gera uma série de dificuldades no processo de coleta, especialmente da primeira coleta. Mas quando eu estou no WhatsApp, gera vantagens no processo de mais coletas com o mesmo público. Porque daí eles já estão embarcados na minha base. Então, o que acontece é que, assim, no primeiro momento, se você que está querendo coletar, você tem esse ponto, né, de qual que é o seu público, se ele é cativo ou não. Outro ponto também, que é o quão vulnerável é o seu público, quão estudado é esse público. Isso vai afetar muito no tipo de pergunta que a gente consegue fazer para esse público. Qual é o interesse do seu público em responder a pesquisa? Isso também vai variar muito. A educação, a gente consegue fazer, você responde a pesquisa aqui que eu te mostro quem é você na fila do pão, entre as outras escolas. Às vezes as pessoas gostam de saber isso. Como eu estou em relação ao grupo? As pessoas gostam da devolutiva. Muitas pessoas gostam muito da devolutiva, mais do que prêmio, pela minha experiência até agora. Mas às vezes para um público, uma população vulnerável, você não vai ter, né? Então o que eu faria no seu caso? Eu iria presencialmente. No máximo teria QR Code, usaria panfletagem, usaria métodos físicos que oneram menos o tempo do coletor de respostas. Porque hoje o cara tem que chegar com o tablet, tipo, você toca responder a pergunta, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E ele poderia chegar e falar, você tem WhatsApp? Tenho. Cara, escaneia aqui, legal, você está concorrendo ao prêmio. Então a gente consegue fazer esse cara agilizar muito a coleta dele. Mas não necessariamente esse cara conseguir fazer um disparo. Também seria possível, como o Manu falou, pegar uma base de dados de números telefônicos e mandar um SMS em massa para as pessoas. A taxa de resposta de SMS em massa é tipo 2%. Então, vale também levar isso em conta. E pessoas muito vulneráveis trocam muito de número de telefone. Isso é um outro fator que dificulta a atuação do pesquisador, uma outra barreira aí que eu esqueci de citar. E o último ponto, pegando qual a diferença do pesquisar para um Forms, é o que vocês experienciaram. Se aquilo fosse um Forms, ia ter sido um saco responder. Como é uma conversa, as pessoas gostam, elas vão até o final, a gente manda memes, é engraçado. É o quê do design? A gente chama isso, no design, de UX Writing. Tá? Isso se chama. Que é por isso que os sites que são gostosos e fáceis de navegar são assim. Existe método para isso. E a gente constrói a conversa com método. E essa conversa, esse diálogo, deixa a coisa mais agradável. Sem contar que eu tenho outros recursos. Vocês apertaram um botão de sim e não no WhatsApp. Né? Isso também é um recurso que nem sempre a gente tem. E a gente tem recursos que facilitam essa resposta rápida. Múltipla escolha é muito rápido. Né? E, principalmente, pessoas pobres muitas vezes não têm acesso à internet. O Forms precisa de internet. O WhatsApp, não. Porque as operadoras, elas dão de graça o WhatsApp para quem tem planos pré-pagos. Por isso que ele tem a maior adesão do Brasil, um acordo da Meta com as operadoras. Resposta extensa aí. Espero que tenha atendido um pouco a sua pergunta aí, Marcelo. Obrigado, excelente. Tem mais alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta que talvez fuja um pouquinho do tema. Posso te dar um microfone? Deixa eu ver após o microfone assim. Tem uma pessoa com a mão levantada aí você fala. Não. Na verdade, ouvindo você descrever como vocês atuam e quais são as ferramentas que vocês têm em mãos, eu fiquei imaginando se vocês já tentaram, como forma de acompanhamento da população de uma crítica específica, que eu estudo saúde, os exemplos vão ser para isso. Mas, perfeito, a saúde é ótimo. Por exemplo, lembrar uma gestante a cada tantas semanas, semana que vem é o seu pré-natal, lembro de trazer, sei lá, seu exame de sangue, ou uma política
educacional, mandar mensagem para os pais, lembre-se que semana que vem a avaliação dos filhos, decisão de pais. Se vocês já testaram, se testaram, se tiveram resultados legais, se você tem outras possibilidades nessa frente. Legal. Só fala assim. Eu sou a Mariana Scaff, também do Cidade PV. Legal. Mariana, essa pergunta é muito legal, tá? Porque a gente tem que escolher se o pesquisar ele é uma ferramenta específica ou se ele é uma ferramenta genérica. Essa é uma decisão de negócio que a gente tem que tomar, a gente está tateando o genérico. O exemplo da Mova, que o Manu trouxe, é perfeito para um uso específico de um chatbot. Ele é contra evasão escolar. É isso. E a galera debulha todas as possibilidades e mensagens possíveis para tentar mover essa barra, né? Que acho que são o caso dos que você trouxe, né? Então, tem um chatbot de agendamento. Nossa, o que o Brasil perde de dinheiro com gente que não vai em consulta agendada é bizarro, assim, bizarro, teoria de economia. E é só um lembrete, vai ou não vai, clica não, já desmarca sozinho, sabe? O tempo que as pessoas perdem cuidando de agendamento, né, e se confundindo, já tem ferramenta que faz isso. A gente até pensou nisso no Pesquisar. Por que não o Pesquisar ser utilizado para ou uma política de saúde, por exemplo, acompanhar diabéticos, agendamento de consultas, agendamentos em geral. Né? E por que a gente não usa isso para alguma pauta específica temática? Né? Educação, desastres, saúde. Né? Então, a gente ainda está tateando a pauta temática. Isso é verdade. Esses assessments que a gente tem feito têm sido maneiras de a gente tentar ver encontradores específicos, mas a gente ainda está buscando. O ecossistema para você vender para o governo como uma GovTech que foca num problema específico é muito duro. Muito. Mesmo o Guilherme Lichan, que é doutor em Harvard, gente, acho que é o epitome da graduação acadêmica, eles ainda têm dificuldade de vender para o governo, sabe? O cara é chair da Unesco, tem todos os títulos possíveis, a solução deles comprovada com avaliação de impacto, ainda assim tem dificuldade para vender. Claro, está vendendo, mas eu acho que é uma coisa que quem quer trabalhar com o governo não faz muito sentido você começar muito específico. Você tem que tatear um pouco e depois ir para o específico. E o WhatsApp não quer trabalhar com o governo, e o governo gostaria de ter o nome dele. Não faz sentido eu querer agendar alguma coisa com a prefeitura de Rio das Pedras e aí aparecer lá catálise na hora do número, né? Estranha a interação, então a gente achou que também não fazia muito sentido até que a porteira estivesse mais aberta para interação forte com o governo. Espero que eu tenha respondido. Tá. Tem mais uma. A Isabela quer fazer uma pergunta, né? Isso, primeiro, oi Tomás, oi Thaís, a gente se vê ali no grupo do Inter, oi Manu também, saudades do meu orientador, mas, gente, fiquei encantada com o aplicativo, muito legal e muito legal de ver vocês mais uma vez revolucionando, que esses dois aí sempre estão engajados em tudo. E, enfim, eu fiz um curso recentemente aí no INSPER por causa da Bolsa Covid, muito boa, inclusive pessoas que, né, se formaram na pandemia tiveram essa oportunidade sobre sustentabilidade. E a gente conheceu um professor, que vocês foram falando, eu fui lembrando dele. Ele também se formou aí no INSPER, mas ele é da parte de administração, de economia, nada a ver, mas ele fundou um negócio social que chama Renovatio. Eu não sei se vocês já ouviram falar, que é sobre saúde visual. E, assim, eu não fazia ideia disso. Tem um gap de tudo, de mercado, de política pública, de tudo, para a população vulnerável que não tem saúde visual e que gera evasão escolar. Eu não lembro o número agora, mas é tipo 22% dos casos de evasão estão relacionados com a saúde visual de pessoas vulneráveis. Então, ele criou esse negócio social que é uma ONG Renovatio, e eles fazem entregas de óculos, mas a baixo custo, né? Eles montam óculos na hora para a pessoa, praticamente, para crianças, tudo, e eles vão
pelo Brasil inteiro, em diversos municípios, atendendo essas pessoas. Eles chegaram a zerar a fila do SUS em alguns municípios. É bizarro. E eu também não sabia, mas em vários municípios do Brasil não tem oftalmo. Então, as pessoas não têm essa capacidade aí ou meio de conseguir se tratar, né? E aí, além da Renovatio, ele criou mais um negócio que aí que gera renda para a Renovatio. Agora eu esqueci porque é um negócio meio complexo. Mas ele é excelente, ele já fez parceria com várias empresas que vão pelo Brasil. Acho que ele fez parceria com a Mercedes, e eles fizeram um caminhão para levar nesses municípios que não têm atendimento oftalmológico pelo SUS, por nada, para fazer o atendimento dessas pessoas. E quando vocês foram falando do aplicativo, aí eu já pensei, vocês falaram do UX, né? Eu já lembrei disso, assim, eu não sei a fundo como que é o atendimento, se tem acompanhamento, como que é, mas é a cara desse projeto. Então, eu posso passar para vocês no grupo, eu passo para a Thaís também no WhatsApp de Tomás, e passo o contato dele também, porque eu acho que seria uma... E ele é super empreendedor, ele tem 30 anos, enfim, Estou puxando sardinha para os jovens, mas enfim, ele é super visionário, assim, nesse sentido. E eu acho que, pensando em ONGs, em movimentos, assim, como vocês falaram, né? Vocês estão tateando o genérico. Eu acho que esse projeto, ele cumpre um papel social muito importante, um papel até que o Estado não consegue chegar, entendeu? Então, eu acho que conversa muito aí com o projeto de vocês. Mas era isso, e também perguntar se faz sentido. Se fizer, eu vou achar ótimo essa conexão. Legal, Isa. Obrigado. E vamos conversar assim. Eu acho que a gente tem que ver qual que seria o desafio que ele está resolvendo. Eu teria que entender isso um pouquinho melhor. Muitos dos problemas do governo são de comunicação, na minha opinião. Muitos, assim. Tanto que, por um bom tempo, a Catarse ganhava destaque por fazer produtos bonitos. Literalmente, fazer produtos bonitos. E aí, nossa, eu não estou acostumado a receber uma coisa que é fácil de ler, né? Em geral, produto de 200 páginas. Mas me passa assim, a gente conversa. Obrigado, tá? Vou pensar. Legal. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, eu vou fazer uma e depois a gente passa para as perguntinhas sobre trajetória. E o que eu queria saber, assim, eu acho que tem, para além do pesquisar, que é um instrumento, né? E acho que o grande segredo dele, eu imagino, me corrija se eu estiver errado, são fazer as perguntas certas, né? Que pressupõe um entendimento correto de qual é o problema, uma hipótese de qual é o problema. E a outra questão, outro gargalo, também é trabalhar esses dados que vocês coletam, né? Acho que esse é o grande pulo do gato também. Então, fazer as perguntas corretas e depois trabalhar com o material. Então, eu queria ouvir de você como que tem sido essa conversa, porque eu imagino que vocês entrem com o cliente como pesquisar. E aí, como que vocês conseguem construir esse passo anterior e esse passo posterior? Legal. Correta pergunta, né? Olha, antes de pesquisar, a gente tem muito um negócio chamado modelo lógico. Né? Modelo lógico, teoria da mudança, marco lógico, tem N nomes, né? Mas o que é? É uma visão de uma página de qual que é o problema que essa política resolve, o que está causando esse problema, quais vão ser as ações que eu vou fazer, que produtos ela gera, que resultados de curto, médio e longo prazo isso aqui faz. Com isso, fica muito mais fácil de eu olhar, tipo, por que eu estou aqui? Né? Qual que é o impacto que eu estou querendo gerar? É interessante de eu olhar o que são os meus critérios de qualidade que eu consigo olhar na implementação da política. Então, eu olho, bem, eu tenho uma política de formação de professores. Né? Então, a primeira parte é montar o curso. Depois de montar o curso, eu preciso recrutar professores. Né? E aí, acabou a política? Né? Mas não, você tem que olhar que quando você vai montar o curso, você tem que montar um curso que é coerente com as necessidades dos professores. Tá? E uma oportunidade de monitoramento. Quando você vai recrutar professores, você tem que recrutar eles numa proposta de horário que faz sentido para eles. Tá, e outra oportunidade de monitoramento. Quando você ensina eles têm que aprender o que você ensina, outra oportunidade de monitoramento. Quando eles aprendem, eles têm que aplicar outra oportunidade. E quando eles aplicam, tem que dar resultado, a última. Então, gente, quando a gente consegue ver a lógica de iniciativa,
os dados ficam fáceis de identificar. Então, o maior tempo que a gente passa é amarrando a lógica e preenchendo as lacunas lógicas também que acabam aparecendo. Esse é um caso amplo. Outro caso, as pessoas já sabem mais ou menos o que elas querem, mas elas não concordam. De jeito nenhum. Então, a gente tem oficinas colaborativas para construção de hipóteses. Então, as pessoas precisam falar, gente, o que vocês acham que é verdade? E aí a gente filtra essas hipóteses e a partir das hipóteses a gente pensa qual vai ser a pergunta que eu vou usar para validar essa hipótese e quais vão ser os critérios que eu vou usar para validar ou invalidar ela. É bem um processinho de pesquisa mais quadrado, mas a gente conseguiu fazer isso de forma participativa e rápida. E aí isso faz a diferença. Uma oficina de 3 horas eu saio com praticamente o questionário pronto. Então isso facilita muito o nosso processo de construção. Legal. Obrigada. Podemos passar, então, para as perguntinhas sobre carreira, trajetória. São perguntas, acho que um pouco filosóficas. Eu estou adorando que eu estou perguntando, para não saber responder nem a primeira delas. O Manuel já reclamou aqui no privado para mim, então eu vou começar com você e cutucar ele só quando tiver uma cara bem feliz. Assim. Tá bom. Bom, eu acho que a primeira pergunta, né? Você já respondeu um pouco quando você explicou a questão do pesquisar, falou sobre a importância da escuta na sua trajetória, né? E aí, então, acho que você já perguntou uma das perguntas que era que escolhas ou que escolha você fez anteriormente que você acha que te levaram a entrar na área pública. Sim, já. E acho que foi até uma escolha que você não imaginaria, que foi trabalhar numa consultoria estratégica no mercado financeiro. Aí, eu acho que a outra pergunta é que tipos de conhecimento ou habilidades que você sentiu que te fez falta quando você entrou, assim, você não teve na sua formação e que você teve que correr atrás. E eu acho que isso o Manuel já falou um pouquinho também em volta da questão da escuta, né, de que os servidores públicos não são ensinados nem na sua formação, nem quando fazem o concurso a pensar em escuta, mas queria ouvir na sua formação. E aí, Manuel, se você quiser colocar mais coisas que você sente falta além da escuta. E uma que tem a ver com isso também, assim, quando está a sua equipe, né, que características... Quando a gente está falando só de formação, que eu senti falta, eu saí da formação quando eu comecei a trabalhar no setor público ou é quando eu comecei a trabalhar na Catarina? Acho que no setor público. No setor público mesmo. Tá? Vou começar com essa aqui, que acho que é mais fácil. Gente, o setor público é extremamente complexo, né? Então, após aqui do INPE, fez toda a diferença para mim, justamente para entender, assim, como funciona esse negócio, que era completamente diferente para quem estava vendo do privado. Então, acho que esse foi um ponto de como entender o básico de gestão pública, que fez muita diferença. Eu aprender política organizacional é muito importante. Negociação, né, nesse sentido, você pode chamar, gestão de conflitos, mas aprender a entender quais são as tensões numa sala, quais são os objetivos e pautas de cada pessoa, né? Também fiz uma disciplina aqui com a Patrícia, de dinâmica de poder, foi muito relevante para a minha trajetória, esse ponto. E eu acho que eu senti muita falta desses 2 pontos. De resto, acho que em termos técnicos, mais hard, assim, o mercado privado me treinou muito bem. Foi até uma coisa que me fez ter uma oportunidade de me destacar quando eu entrei no setor público. E o que eu busco quando vou trazer alguém para a equipe? Eu busco 3 coisas, tá? Sempre. Autonomia, aprendizagem e colaboração. Pilares, para mim, de uma pessoa que tem capacidade de crescer. Eu busco sempre uma pessoa que tem capacidade de aprender. Para mim é muito desconfortável trazer alguém para a equipe que não tenha nenhum diferencial do que eu consigo aportar. Eu acho muito ruim você ser a pessoa que mais sabe daquele assunto, de todos os assuntos, às vezes, né, na sala. Muito ruim. Porque, enfim, primeiro que você acha que você é uma pessoa incrível, maravilhosa, super inteligente, porque tudo que você fala dá certo, e isso é um viés muito, muito perigoso, acho, de ter. E também porque quando a pessoa tem essas 3 coisas, se ela tem autonomia, ela pega uma tarefa, ela faz começo, meio e fim.
Isso para mim é autonomia, é resolução de problemas. É a pessoa que vai pegar um problema, vai resolver até onde ela consegue trazer para você de volta. É muito abstrato falar isso, mas a gente sabe, a gente já interagiu com pessoas que não fazem isso. E aí você já sente a dor, sabe? Então, é muito bom quando alguém chega e fala, olha, tentei tal maneira, essa aqui faz a... Problema social, trabalhando com o governo, estruturas complexas, projetos grandes, projetos densos. Se a pessoa... Eu acho que a narrativa do herói, ela é muito tentadora em termos de liderança. A gente fala de liderança heróica, né? Que é aquela pessoa que pega tudo nas costas, fica até as 3 da manhã, eu resolvo, eu sei tudo, né? Eu comunico com a equipe, vocês têm que fazer tal coisa. Eu não acredito nesse estilo de liderança particularmente. Eu acredito muito mais numa liderança facilitadora, né, que é uma pessoa que consegue entender os grandes objetivos e mediar os potenciais da equipe, mas sem se sobrepor à equipe, né? E quando a gente está falando do contexto de problemas complexos, às vezes eu vou precisar de uma pessoa de UX que não entende do setor público, um especialista na temática do setor público, eu preciso de um especialista em dados, eu preciso de alguém que sabe fazer gestão de projetos, conversar com o cliente, e eu preciso que essa galera converse. Então, para mim, se a pessoa não consegue colaborar, interagir no time, também seria uma competência bem complexa, assim, bem difícil. Essas 3. Autonomia, aprendizagem e colaboração. Legal. Manuel? Pô, depois dessas respostas do Tomás aí, não precisa dizer mais nada, está tudo dito. Eu acho que tem uma competência fundamental dentro do setor público que a gente não entende totalmente como funciona, porque a gente vem de uma cabeça de setor privado sobre como é que são as relações de trabalho, as relações, que é você conseguir fazer gestão de equipe, né? Acho que como os instrumentos do gestor público para fazer gestão de equipe, eles são diferentes dos instrumentos de um gestor privado, e em vários sentidos tem que ser mesmo, né? Porque a gente viu aí durante a pandemia e durante a última gestão do governo federal, a atual gestão do governo federal, como é importante você ter servidores públicos que são estáveis no cargo, que não podem ser trocados em qualquer arrobo de autoritarismo do mandatário. Então, os mecanismos de gestão do gestor público, eles são diferentes. E acho que a gente precisa conseguir, um gestor público, para ele funcionar bem, ele precisa conseguir entender o que ele tem de instrumentos na mão e conseguir fazer isso acontecer. Então, as lideranças que eu vi funcionarem melhor no setor público são lideranças, em geral, muito experientes, entendem essa dinâmica, não estão chegando de fora com uma cartilha pronta, e conseguem ser muito facilitadores nesse sentido do que o Tomás falou, no sentido de entende o que cada um tem para trazer para a equipe e mobiliza essa pessoa naquilo que realmente ela é capaz de ser mobilizada. É um super desafio, mas esse é o desafio do setor público e a gente não adianta colocar qualquer um para ser ministro, não adianta colocar qualquer um para ser secretário, porque realmente não é um trabalho fácil, né? Não é porque você foi bem sucedido numa empresa privada que você vai conseguir bem no setor público. É outro conjunto de coisas e acho que a questão da gestão de pessoas, ela está bastante no centro disso. Você precisa conseguir tirar o melhor da equipe e você precisa conseguir atrair gente boa para a sua equipe sem conseguir alterar significativamente os incentivos financeiros, né? Que é uma coisa que no setor privado você tem. Você pode falar assim, olha, eu te pago mais e você atrai talentos. No setor público, frequentemente, você não consegue pagar mais, né? Então, como que você vai fazer essa gestão através de outros tipos de motivação é fundamental e sem pessoas você não faz nada, né? Se você não tiver equipe, se você não tiver servidores trabalhando, você não vai conseguir tirar nada do papel. Não é, no grito não funciona.
Então, eu acho que, em termos de competência, a gente precisa conseguir avançar para esse lado. E quando a gente procura gente para a equipe, eu acho que tem tudo isso que o Tomás falou, acho que tem um componente de diversidade, né? É importante a gente ter equipes que venham de backgrounds diferentes, pessoas que venham de backgrounds diferentes para a gente conseguir... às vezes você não vai ter tempo de escutar o usuário, né? Então você precisa conseguir ter gente que não seja todo mundo com o mesmo passado, da mesma classe social, com as mesmas experiências, só homens, só brancos, enfim, a gente precisa conseguir ter diversidade para conseguir permitir que esse design ele surja naturalmente. Então, acho que o ponto da diversidade é fundamental e também tem competências que são específicas, né? Tem gente que, por exemplo, falta muito competência de manejo de gestão de dados, capacidade de ler estatística, né, dentro do setor público, não é um negócio que todo mundo, mesmo no setor privado, não é um negócio que todo mundo tem, capacidade de dialogar com as áreas que desenvolvem sistemas, né, você precisa conseguir ter um trânsito no mundo digital, você precisa conseguir transitar por todas essas áreas com facilidade, então, acho que esse tipo de competência também é super importante, e eu acho que tem um certo nível de insurgência, né, de bancar. Tem horas que a transformação, a inovação, ela só acontece quando você banca quebrar alguns ovos, sabe? Você banca... Vou repetir, vocês perderam o finalzinho, né? Falei que uma das competências importantes é a insurgência, né? Acho que tem você tem que ter gente dentro da equipe, em geral lideranças, né, que são capazes de enfrentar os desafios e falar, olha, isso aqui, a jurídica falou que talvez, não está muito claro se isso vai ser um problema para a imprensa ou não, mas isso aqui é o que a gente acha que precisa fazer e vamos enfrentar a barreira e ser resiliente e conseguir defender a nossa visão de solução, né? As soluções, elas não estão todas dadas, elas têm muita coisa que precisa ser construída e fazer coisa nova, em geral, envolve deslocar o poder, deslocar certas estabilidades, né? Então, tem que quebrar ovos para fazer omelete, às vezes, não tem jeito. Ótimo, gente. Acho que a gente chegou aqui no nosso horário. Eu queria agradecer muito Tomás, Manuel e quem está vendo e ouvindo a gente aí pelo Zoom, Mariana e Sandra. Acho que foi super legal, obrigada. Se alguém tiver mais alguma questão, alguma dúvida, podem mandar mensagem para a gente, e-mail, a gente dá continuidade aqui, encaminha para o Tomás ou para o Manuel. Eu esqueci nosso e-mail. CA Políticas Públicas, CA Políticas Públicas, @insper.edu.br. Bom, é isso, a gente mantém contato. Obrigada, a gente foi super legal. Aprendemos muito e seguimos em contato aqui. Próximo evento, esperamos que seja próximo mês. Obrigada. Se quiser falar alguma coisa, também.